Bem-vindos ao podcast Conhecendo Jesus. É uma honra ter você aqui mais uma quarta-feira. O meu nome é Guilherme Paim e eu já quero dizer que a intenção desse canal, desse podcast, é levar Jesus mais próximo de você, que você conheça ele a cada dia, que você possa caminhar com ele dia após dia. Eu já quero te pedir um favor, você que não é inscrito nesse canal ou você que tem visto os nossos vídeos, e se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações, receber os vídeos, receber algo de Deus para a sua vida. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, uma mulher de Deus, pastora Priscila, também, além de ser uma mulher de Deus, é minha esposa. E é uma honra ter ela aqui no podcast. Queria que a senhora se apresentasse um pouco aí para o pessoal que está em casa. Boa noite, graça e paz, pessoal. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar com você de casa o que eu tenho vivido, né, com Deus, esse Deus maravilhoso que transforma as nossas vidas. Então, fica ligadinho aí que tem muita palavra para edificar a sua vida. Amém. Você que está em casa também, eu já quero dizer para você que deixa suas perguntas ali, sabe? Pergunte se você tem dúvida. A gente vai estar sempre tentando da melhor forma levar para você a resposta através das escrituras sagradas. Eu já quero deixar registrado aqui que nós não somos níveis alto em teologia, mas nós estamos aqui para entregar aquilo que o Senhor já colocou na nossa vida através da Bíblia, da escritura sagrada. Então, bora lá, vamos começar o podcast. Pastora, eu já quero começar aqui falando algo de extrema importância, né? Uma pergunta: é possível se relacionar com Deus? Sim, com certeza é possível. Eu vejo em Gênesis, por exemplo, quando a palavra relata que Deus ia todos os dias, diariamente, ao jardim se relacionar com Adão e Eva, né? Então, desde o princípio, desde a criação, ele já tinha o interesse de nutrir esse relacionamento. E para mim era abrindo um contexto aqui, né, para você de casa, para mim que não nasci num lar cristão, né? Eu conheci, me converti depois de adulta, então fui conhecer Jesus mesmo de perto. Não tinha esse entendimento de que existia realmente um relacionamento com Deus. Sim. Eu tinha a percepção de que Deus existia sim. Eu amava Deus, já sentia no meu coração aquele amor por Deus, mas eu entendia que Deus estava no céu e Ele estava cuidando de nós e tudo, mas que eu não tinha como alcançar, como tocar Ele, como ter essa proximidade de vivência, de convivência e relacionamento com Deus. Sim. Né? Então, quando eu me converti, quando eu fui ver que a palavra diz que desde o do princípio a vontade de Deus era assim ter um relacionamento com seus filhos, né, com o homem, com a mulher, eu pude ter essa percepção mais clara de que era possível sim ter esse relacionamento com ele. E o legal de tudo é que lá em Gênesis, quando vai falar, era diariamente, né? Deus descia Sim, naquele lugar diariamente para ter um relacionamento com Adão, com Eva, com o homem, né? E assim, esse Deus, ele é um Deus de perto, né? É um Deus muito próximo, sim, né? E engraçado, eu queria já trazer aqui uma passagem lá da Bíblia, que o próprio Jesus, né? O próprio Jesus, né? Toda vez que ele ia abastecer as suas energias, né? Na verdade, ele ia lá. é, Ele diz, né, que sentia que virtude saía dele, ia lá, chegava perto do pai, se relacionava com o pai, ia até o monte, orava. Então essa é uma das formas interessantes, que é a oração, né? A forma de se relacionar com Deus. E eu queria que a pastora falasse um pouquinho sobre isso, sobre oração, né? A base do relacionamento. sim. Eu entendo que, assim como um relacionamento com qualquer outra pessoa, você vai se relacionar, você vai ter intimidade com alguém que você convive, né? E isso não é algo esporádico, um relacionamento para ser construído. Se nós formos falar em um relacionamento matrimonial, por exemplo, um homem e uma mulher, não tem como haver um relacionamento à distância, Uhum. né? Não é um Sim. relacionamento, como a gente diz, não vou dizer normal, mas convencional, digamos assim, né? Não vai ser estabelecida uma intimidade Sim, se houver uma distância. Então, é preciso uma proximidade para que esse relacionamento realmente seja íntimo, né? claro. E quando eu vim conseguir entender isso, que Deus era pai, que ele sim queria se relacionar conosco, que ele nos amou.
né, nos criou, nos predestinou no seu amor para sermos adotados como filhos, eu consegui entender que sim, dava para acessar e que eu precisaria fazer isso num lugar secreto. Sim. Porém, no início, gera aquele um pouco de medo ou a forma, ou você não sabe muito bem como fazer, Sim. né? Por conta da conversão, você se converte, então tem aquela caminhada com Deus, você vai conhecendo ele, vai descobrindo coisas que não faziam parte do teu mundo antes e agora a gente vai conhecer através da palavra. E eu demorei um pouco para realmente encarar isso. Não, eu vou ir mais fundo, né? Eu vou Sim. ir para o lugar secreto, para a intimidade. Para mim era meio conveniente estar ali na igreja, fazendo as atividades, amando ao Senhor, louvando, orando, mas o relacionamento através da palavra, através do jejum, através da oração, ele demorou um pouco para ser estabelecido Sim. na minha vida. E eu acho que ele mais se ligou, virou a chave assim, quando numa ministração de um discipulado, o Senhor falou, né, através da vida da pastora, que nós tínhamos um chamado com Deus. Ele nos chamou, né, para um propósito e que se nós fomos escolhidos, então nós tínhamos que dar uma resposta a Deus. Sim. A partir dali, então, eu comecei, aquilo me constrangeu no meu espírito, e eu lembro que ela citou a passagem que diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Uau, é verdade. Então eu lembro que eu fui para casa naquele dia dirigindo, voltei, e eu muito constrangida no meu espírito, eu dizia: Senhor, perdão. Porque eu tive todo esse tempo aqui, mas eu não ousei me relacionar de verdade com o Senhor. Eu não te Sim. busquei na sua totalidade, o tanto que eu poderia achar intencionalmente, né? Eu estava ali numa zona de conforto. E a partir daquele dia, então, eu decidi ir buscar mais fundo do Senhor. Mas não ainda tentando fazer de algumas formas, eu entendo que esse relacionamento ele é processual, né? Você Sim. vai indo, daqui a pouco a sua sede aumenta, a fome aumenta. Foram coisas que eu também busquei em Deus pedindo, porque no início eu tinha muita dificuldade de ler a palavra, por exemplo. Não Aham. era algo que eu olhava e dizia: nossa, que vontade de ler a Bíblia. Muitas vezes você não vai sentir isso. Você não vai dizer assim: eu acordei hoje cheio de vontade de ler a Sim. palavra. Mas eu fui orando e pedindo ao Senhor: Senhor, se eu vou me relacionar, preciso me relacionar, eu desejo me relacionar com o Senhor. E não tem uma forma de me relacionar com Ele que não seja na palavra, em oração, em jejum, buscando a Ele, né? Sim. Então eu orei ao Senhor e falei: Senhor, me dá fome e sede da tua presença. Uau, fome e Eu, sede. eu desejo ter essa vontade, eu quero, me ajuda nisso. Muito bom. E assim, você que está em casa também, eu já queria deixar aqui algo para você, para sua vida. O relacionamento com Deus se constrói dia após dia. Nós falamos lá no começo, quando Deus descia lá no Éden, ele falava com eles, ele queria se relacionar com o homem, né? E algo muito interessante que eu ouvi numa ministração, e acho que foi na sua ministração que eu ouvi sobre isso, sobre relacionamento com Deus, né? O relacionamento com Deus, ele é completo. O relacionamento com Deus, você tem que entender que nem sempre você está bem para buscar a presença, mas todos os dias a intenção de Deus é que você se relacione com Ele, nos dias bons e nos dias maus. Então, assim, isso é importante. Para construir um relacionamento com Deus, isso é de extrema importância. Eu quero só continuar aqui agora. Já quero encaixar, porque a pastora já entrou na pergunta, eu já quero encaixar. O relacionamento é construído logo que a pessoa se converte? Ele já é construído assim, já instantâneo, já de uma hora para outra você já tem um relacionamento com Deus? Eu vi que a senhora falou que é processual, né? Explica um pouquinho sobre esse processo, né? Na sua vida, como que foi, mais profundo, para o pessoal estar em casa entender também. Sim.
Eu entendo, comigo foi dessa forma, eu entendo que o relacionamento ele está disponível a partir dali, mas Uhum. a gente precisa ir, como se fosse desbravando um novo caminho. Você vai desbravar e vai trilhar o caminho do lugar secreto. Eu acho que assim deve ser com muitas pessoas, Sim, mas ali nós vamos conhecendo pouco a pouco o que é o Senhor falar conosco, quando o Espírito está falando conosco, quando nós sentimos o Espírito bradar ali. Era algo que eu tinha muita curiosidade, falar da minha experiência logo no início da conversão, é que eu ouvi as pessoas ministrarem ou falar, Deus falou comigo tal coisa, o uhum, Senhor me revelou, né, Espírito Santo, senti o Espírito Santo falando dentro de mim algo, e eu ficava pensando, nossa, como que é isso? Então, para mim, era totalmente desconhecido esse momento em que Deus falava. Como que ele falava? Como que sentia? Que sensação é essa? O que que eu sinto para saber que o Espírito Santo que está aqui bradando dentro de mim, né? às vezes a pessoa acha que tem que descer um anjo do céu e falar. Isso, ou que ela vai ouvir uma voz audível, não que não possa, né? Sim, Eu acho que depende da forma como o Senhor decide, e eu acho que é algo muito pessoal sim, também, de cada um. Eu acho que isso é o que mais me deixa encantada no relacionamento com Deus. É que, assim como nós somos pais, temos mais de um filho, nós sabemos que cada filho tem um jeito, tem uma verdade, personalidade, tem uma forma de se expressar e de se relacionar. verdade. Assim, Deus também é conosco, né? Eu digo que o Senhor não é genérico em nada que ele fez. É, Todas as coisas ele criou como se fossem únicas. Então eu entendo que não é. Falem que eu. Aí todo mundo que eu tô ouvindo. Não, eu sei que ele vai falar comigo da forma que eu consigo entender. Porque ele deseja, ele não deseja só largar uma palavra e, eu acho que ela vai entender. Não, sim. ele quer se fazer entendido. Quer que dá entendimento. Ele quer que eu consiga compreender que é ele. Ele quer. E várias vezes o Senhor testifica isso Sim, com a gente, né? Muitas vezes a gente tem dúvida e vem outra pessoa, ou ele ainda usa mais de uma forma para que a gente possa ter certeza que é ele. Olha o tamanho do amor e da vontade do Senhor de se fazer ouvido é verdade, por nós, né? verdade. Então, eu sei que Deus tem esse relacionamento personalizado. Então, eu comecei a viver, a ir para o secreto, a orar, a buscar ele e falar: Senhor, como que eu sei que eu tô te ouvindo? Será que o Senhor quer mesmo se relacionar comigo? E eu tinha muita dessas dúvidas, assim, né? Mas dentre tantas pessoas aí, né? Tantos pastores, tantos líderes, tantas homens e mulheres de Deus, por que que o Senhor ia querer se relacionar comigo? Uhum, sim, entendi. E ali eu fui buscando e o Senhor foi me revelando a minha identidade, quem eu era nele, o tanto do amor que ele tinha, né, Sim, por mim. E Jeremias 33 vai falar que a gente deve buscar, né? Acho que eu tenho a passagem aqui, pastor. Jeremias. Jeremias 33:3 diz: Clame a mim e eu responderei, Uau, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. meu Deus. E eu creio que é nesse lugar secreto, sim, que esse relacionamento foi crescendo e eu fui conseguindo identificar a voz de Deus. Fui sabendo quando era Ele, quando Ele estava me orientando, como Ele estava vindo, aquele pensamento que às vezes pensa, nossa, mas isso é coisa da minha cabeça, mas o pensamento vem e o coração dispara, acelera, no meu caso, então eu Verdade. sei, nossa, o Espírito tá bradando aqui dentro forte, é Deus que tá falando comigo, através da palavra, através de um momento de oração, numa adoração, num Sim, louvor e muito através do jejum também. Eu busquei muito no Senhor ter a sensibilidade de poder identificar quando era o Espírito que estava me dirigindo, me orientando, respondendo os meus questionamentos com Deus. E eu acredito que é o principal fator, né? A sim, gente estar sensível a ouvir. verdade. Porque a gente sabe que Deus quer se relacionar e que Ele fala em todo tempo, mas nem todas as vezes nós percebemos. E quando eu comecei a estar mais a fundo, e mais a fundo mesmo, descobrindo outras coisas, e o Senhor direcionando na palavra, aí agora, né, há pouco tempo, já
com o Ministério de Mulheres, então nos cultos, né, com o Ministério de Mulheres, orientando mulheres, Sim. trazendo a palavra, o Senhor realmente trazendo mais revelações, trazendo um nível de intimidade mais profundo, de falar mesmo, nossa, o Senhor falou isso, Meu o Senhor Deus. falou isso, olha essa palavra, e você levar aquela palavra com temor e com tremor e ter o testemunho daquilo que, olha, essa palavra era para mim, eu precisava, essa palavra foi a chave que virou, né? Então, isso tudo vai testificando a nossa fé Com para certeza. saber que realmente a gente estava, que Deus queria fazer e aprove Ele nos escolher para participar disso, dessa obra tão linda e maravilhosa, né, do Participar. Senhor. É verdade. Sobre relacionamento, eu já queria deixar para o povo que está em casa, né, que está nos assistindo agora, sobre relacionamento, a gente constrói o relacionamento e a gente vai ver na Bíblia, Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto e fecha a porta em secreto. Exatamente. Isso é algo que constrói o relacionamento, sabe? Um relacionamento duradouro através da oração. Depois, outro dia, a gente vai falar um pouquinho sobre jejum, né? Chamar alguém aí para nos auxiliar sobre jejum, para estar falando um pouco para o pessoal em casa estar entendendo, mas a oração eu acho de extrema importância. A oração no quarto, em secreto, é ali que o pai está vendo. Né? Então, assim, isso é muito interessante. E sobre construir relacionamento, me lembra também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco, logo que ele se encontra, ele não vê Jesus, ele não consegue ver, né? Mas quando ele volta ali, que ele vai para uma casa, o que ele faz? Ele fica sem comer e estava em oração. Ali já começa uma construção de um relacionamento, Exato. de um encontro. Então, quando a gente tem um encontro com Cristo, isso já é gerado no nosso coração, esse relacionamento. Isso Com certeza. é muito importante isso, né? Sim. E algo que eu acho importante pontuar é que como eu já tive essa sensação de você vai orar, você vai ler a palavra e muitas vezes vai parecer que o céu está de bronze. Muitas vezes pode parecer que não há uma resposta momentânea ou que a pessoa não sente um arrepio ou não sopra um vento, nada acontece naturalmente, fisicamente. E isso é importante ressaltar porque eu acredito que no início de estabelecer esse relacionamento com Deus, muitos de nós esperamos que já seja algo muito intenso e muito instantâneo. Sim. Mas eu creio que o Senhor também nos testa através da obediência, da disciplina e do desejo de realmente buscar. Então, eu vejo que já tive algumas indagações a respeito disso, até de pessoas me falar, olha, Pri, mas eu, né, tô orando, tô num propósito de jejum, mas assim, nada acontece, eu não sinto Deus, assim, como você sente, como eu vejo as pessoas sentindo, eu não sinto esse arrepio, eu não sinto essa emoção, eu não sinto, né, essa manifestação no meu corpo, na minha carne, para me fazer ter certeza que Deus estava ali. Porém, nós não precisamos sentir essas coisas, né? Pela fé, nós sabemos que Ele está. Nós sabemos, a palavra dele nos diz que aquele que o buscar vai o encontrar. Né? Davi ainda, no Salmos 86, ele ainda diz, né? No dia da minha angústia clamarei ao Senhor, pois ele me responderá. Então era uma certeza que ele tinha. Ele, que ele está falando sobre um futuro. No dia da minha angústia clamarei. Porque ele me responderá, já é uma certeza que ele tem, independente do sentimento, da sensação, e eu acho que isso é muito importante para você que está começando desenvolvendo o seu relacionamento com Deus. O fato de você sentir algo físico, natural, não significa que Deus não está lá. Insista nesse relacionamento, desenvolva suas disciplinas espirituais, porque o Senhor também vê o quanto nós estamos dispostos a buscá-lo. Eu vejo que muitas daquelas pessoas das multidões que seguiam Jesus estavam lá para ter uma reciprocidade da presença de Jesus, ou seja, ter uma resposta, um benefício. Se nós formos buscar o Senhor só para termos sensações, então nós não seremos muito diferentes deles. É verdade. E nós vamos buscar porque nós o amamos. Porque nós temos certeza que ele está ali, que a palavra dele nos garante, que por meio da fé nós podemos acessar ele, que o véu já se rasgou, que Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós possamos acessar, né, o trono da graça, a presença do Senhor. Então, muitas vezes também, depois de ter experiências com Deus no meu quarto,
de me derramar na presença do Senhor, de sentir o Senhor me dar direcionamentos, olha, vai acontecer isso, faz aquilo. Eu também tive dias em que eu somente li, orei e que nada disso aconteceu. Nada aconteceu. Mas eu não saí dali frustrada, porque eu sei que o Deus que se manifestou ontem, anteontem, ou daquela vez, é o mesmo Deus que está ali. Não E muda. que ele me ouviu e que eu não preciso ter essas sensações para saber que ele estava lá. Então, eu acho importante falar, porque às vezes muitas pessoas desistem É verdade. de chegar no nível de intimidade maior, de sensibilidade para ouvir, para saber que Deus estava ali, independente de ter essa sensação ou não. Sim. Muitos paralisam no meio do caminho, ficam frustrados às vezes, mas não entendem que cada um tem os seus processos, né? Eu acho que, como eu falei, Deus ele tem um relacionamento particular com cada um, individual. Então, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo, mas eu tenho certeza que em Deus a nossa busca nunca é frustrada, ele nunca vai se esconder de nós, ele sempre estará disponível, ele está sempre à nossa espera, né, de se relacionar. Então, a gente deve sim buscá-lo até encontrá-lo. E é muito individual isso, né? Cada um, né? Porque. E assim, ó, quando a gente fala em sentimentos, né? Eu gosto muito de falar isso. Até quando eu vou fazer alguma oração no altar da igreja ou algo, eu sempre falo, gente, eu não preciso sentir nada para saber que Deus está aqui. Por exemplo, se eu estou reunido junto com a igreja, ou agora nós estamos aqui, Deus está aqui. Porque a Bíblia nos garante que onde 2 ou 3 tiveres reunidos em nome dele, ele se faz presente. Então ele está aqui, sabe? Então quando eu estou buscando Deus, eu tenho que crer que ele está ali, né? Nessa busca. Então assim, ó, o arrepio, aquele sentimento de choro, nem sempre vai acontecer. Mas não quer dizer que a presença do Senhor não está ali, naquele lugar. Exato. E assim, ó, muito importante para que todos entendam também em casa que a palavra de Deus, a manifestação da presença de Deus está na palavra. Quando você abre a Bíblia para olhar, está na palavra. A palavra é o verbo encarnado, Jesus. O próprio Jesus está é a palavra, né? Então é a presença. Exatamente. Então, isso é importante salientar para o pessoal entender, né? Eu também já quero agradecer também aqueles que têm plantado nessa obra aqui, sabe? Quero parar um pouquinho aqui só para agradecer você que, de alguma forma, tem plantado, tem semeado, sabe? Tem ofertado nessa obra. Eu creio que muitas pessoas têm sido alcançadas, esse é o objetivo. E eu quero te convidar, não vamos parar. Vamos prosseguir em conhecer Jesus. Vamos prosseguir a cada dia, sabe? Para que as pessoas possam caminhar em direção à eternidade, em nome de Jesus. Mas, Amém. continuando aqui, eu acho que esse papo dá pra gente aí ficar muitas horas conversando sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus, mas e na hora da angústia, sabe? Porque assim, ó, muitas pessoas, a gente sabe que se a gente não vigiar, até a gente pode cair nisso. Muitas pessoas, quando tá tudo bem, quando tá tudo certo, acabam deixando Deus de lado, porque tá tudo certo. Mas também muitas pessoas, quando tá tudo bem, elas acabam sendo gratas mesmo, são gratas e tudo mais. Mas e quando as coisas não vão tão bem assim, sabe? Na hora da angústia, como que funciona? Eu acredito que o Senhor, ele está ali em todo o tempo, em todas as situações, para nos responder, para nos atender, para nos sustentar. Eu digo que, costumo dizer que acho que as orações e a busca mais sincera pelo Senhor, elas são feitas em meio a lágrimas, né? Uhum. Quer ver um momento, uma situação onde você não pode mais com as tuas forças, onde tu precisa lançar totalmente a tua dependência no Senhor. É onde lá onde as nossas orações mais sinceras são feitas. É É verdade. onde a gente entrega o nosso coração verdadeiramente. É onde a gente esquece qualquer vaidade, qualquer reserva, qualquer barreira, ela cai ali, porque Verdade. nós sabemos que o Senhor pode fazer, que só Ele pode fazer. Então, eu pude ver a mão de Deus em todas as tribulações, em todas as angústias, em tudo. Eu vejo que Deus é um Deus que abençoa, que cuida, que sustenta, Ó, né? A palavra dele vai dizer: eu nunca vos deixarei, nem abandonarei. Então, se tu for para, eu não preciso nem ter uma experiência própria minha, mas se for para a palavra e for ver, né?
dos primeiros, desde Noé, desde Abraão, desde Moisés, todos os povos aqui puderam ter Deus presente. Deus se fez presente nos Sempre. dias onde eles mais precisaram, né? Nas tribulações, na escassez, na falta, nas inseguranças, nas incertezas, o Senhor sempre se fez presente aqui. Então eu vejo através da palavra que ele é um Deus presente em todo e qualquer momento. Mas comigo, na minha experiência, na minha intimidade com Deus, eu entendi que esse meu relacionamento veio sendo gradativo e aumentando, porém ele teve um upgrade, assim, um plus a mais na vulnerabilidade, no Sim. momento de maior dificuldade mesmo, no momento de insegurança, no momento de incerteza, no momento, por exemplo, em que eu me vi ali angustiada por assumir algo, Uhum. né, na obra mesmo, de fazer, de entregar uma responsabilidade que eu sabia que era um chamado de Deus para mim, mas Perfeito. que eu sei que naturalmente, humanamente, eu, Priscila, não tinha nada para oferecer, que não o meu coração para o Senhor, ou a vontade de contribuir para aquilo, mas ali eu me vi aquela menina insegura, totalmente vulnerável e dependendo da ajuda de Deus, né, Não, da condução de Deus ali, 100%. porque 100%, porque eu não sabia por onde começar, não sabia por onde ir, nunca tinha ido. Em primeiro lugar, nunca tinha ido, então você se vê sem um norte, e eu acredito que Deus faz isso, ele propositalmente, assim, para que a gente possa lançar mesmo a segurança, a nossa dependência Tava esmagando a nele. uva. Exatamente, um período de esmagamento, onde ele vai ali fazendo derramar o óleo, o suco, né, o vinho, através das experiências que ele Sim. permite que nós passemos. Então, eu acredito que esse momento de vulnerabilidade é o momento em que Deus mais se manifesta, onde nós mais conseguimos ouvi-lo, porque nós necessitamos ouvi-lo, Sim. né? A gente vai ver que Paulo fala: quando eu estou fraco é que eu estou forte. E ele não vai dizer que ele é uma contradição. Como assim, quando você está fraco, você tá Está forte? forte. É porque ali onde acabam os meus recursos, né? Onde eu não tenho, eu chego ao fim de mim mesmo. Uhum. Todas as minhas certezas, ou as minhas, algo que me respalde, ou a minha inteligência, ou a minha eloquência, minha sabedoria, minha intelectualidade se acaba. Então o poder de Deus se aperfeiçoa ali, né? Aí ele vem e nos fortalece, ele vem e nos levanta, nos sustenta e nos leva a ir, a realizar, a confiar, né, que nós podemos lançar a nossa total dependência nele. Eu acredito que isso, é, a, quando as nossas emoções, quando os nossos sentimentos chegam nesse ponto da nossa alma gritar mesmo, clamar Sim. na angústia, a gente vai conhecer o que é viver na dependência do Espírito. E a dependência, ela faz parte do relacionamento, né? Se a gente for ver, Sim, agora nós conversando sobre isso, é interessante essa dependência, né? Se a gente for olhar para a Bíblia, a gente vai ver lá em 1 Reis, capítulo 19, a Bíblia vai falar sobre Elias, né? Elias, um homem que viu fogo descer do céu, né? Eu me arrisco a falar que, assim, ó, foi um dos homens que mais viu maravilhas de Deus e simplesmente de uma hora para outra ele estava fugindo de Jezabel, exato. fugindo da morte, e ele foi se esconder. E no momento de angústia, e o engraçado de tudo, que em todo esse tempo dele fugir da angústia, Deus sempre cuidando. A Bíblia diz que o Senhor já tinha dado ordens, sabe, para os corvos, para eles poderem levar comida para ele. Então, essa dependência faz parte do relacionamento. E Elias vai e se esconde. E naquele momento de angústia, Deus estava naquele lugar. A Bíblia vai falar que passou um vento, sabe? Foi passando algumas coisas, mas Deus estava numa voz suave, uma voz, sabe? Suave. Então, assim, às vezes a gente está esperando num tempo de angústia, você que talvez aí está em casa, tá passando por alguma tribulação ou tá passando por algum momento difícil, um momento que você não sabe, não tem saída, acha que não tem saída, sabe? Talvez você viu muitas maravilhas de Deus na sua vida e você tá passando um processo difícil agora. Mas Deus está com você. Deus nunca deixou de estar com você. Não procure Deus nas coisas
estrondosas, em trovões. Não, procure Deus no seu secreto. Deus está querendo falar com pessoas hoje que estão vendo, assistindo esse vídeo, no secreto. Você vai ouvir a voz suave de Deus falando com você, te dando uma direção, porque é isso que Deus quer te dar. Ele quer te dar uma direção para você prosseguir nos caminhos dele. Não para você desviar, mas para você prosseguir em direção ao alvo. A gente vê engraçado que nós vemos ali, como você citou, e Elias, ele foi totalmente dependente ali. As forças dele tinham esgotado, ele estava completamente abalado emocionalmente, fisicamente, exausto, né? Que ele chega a pedir a morte ali, mas ele sente o cuidado de Deus Verdade. ao ser alimentado, ao ser guardado naquele local. E a gente pode ver que em nenhum momento um anjo apareceu para Elias e disse assim: levanta, Elias, Deus mandou tu colocar de pé e continuar, você não pode estar assim prostrado. Não. Senhor, aquele Deus que é Pai, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas limitações, Ele é um Deus que nos cuida quando nós já ultrapassamos os nossos limites, né? E eu vejo que muitas vezes nós mesmos estamos vendo pessoas falar sobre não expõe as suas fragilidades, né? Pessoas vivendo, às vezes, num contexto em que o cristão, ele é um super-herói e que ele não tem dias maus. Porque se Deus está comigo, a gente vê até alguns relatos, né, de pessoas, assim, de mais tempo de caminhada, de evangelho, acho que no início ali da doutrina mesmo, que Deus o livre falar que estava doente. Ninguém podia, né? Ou tu vai falar sobre uma doença emocional, por exemplo, um estresse, uma ansiedade, uma depressão. A gente vai ver que a pessoa, não, mas você não tem Deus. Você não tem orado, né? Ou qualquer outra tribulação, uma enfermidade, ou aconteceu, sei lá, pegou fogo na casa do pastor. Meu Deus, mas como Deus não está com ele, né? E, na verdade, o evangelho não é um evangelho de super-heróis. De homens e mulheres vulneráveis, dependentes e fragilizados, sim, fortes em Deus, fortes em espírito, fortes nele, quando estamos nele. Mas nós também temos os nossos dias maus. Mas a diferença é que somos sustentados por ele em todos eles, né? E eu acho engraçado também que a palavra vai nos dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Meu Deus. Das nossas angústias, porque ele foi tentado em tudo. Em tudo. Na esfera emocional, na esfera física, Tudo. né, mental. Ele foi tentado em tudo, para que ele pudesse entender as nossas aflições, as nossas angústias. Então, é um Deus que se fez carne e que habitou em nosso meio e sofreu todas as dores que nós sofremos, que eu e você sofremos dia após dia. Então, pode ter certeza que no dia da angústia, o Senhor sabe a dor do seu coração. Ele não é um Deus que olha para você e diga: como assim, meu filho, você está abatido? Não, ele é um Deus que te dá refrigério. Ele é um Deus que te oferece descanso, que te oferece colo, que sara as suas feridas, que traz a paz que excede todo o entendimento para o teu coração e diz: filho, eu estou cuidando de você. Se recupere, se cuide e continue, porque você não vai parar, você não vai ser aqui derrotado por isso que vem contra você, porque eu sou o Deus que te sustento, né? Então eu vejo que nós precisamos sim falar dos dias bons, dos dias maus, porque Sim. Deus está em todos eles e essa é a diferença. Não é sobre não ter problemas, não é sobre não ser atingido, não ser, né, não ser às vezes prejudicado com Sim. algo, mas é saber que tudo está nas mãos do Senhor, que Ele tem a nossa recompensa, que Ele tem cuidado de nós em todas as coisas e, como Paulo fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, tanto que é bom, tanto que é ruim. Isso fica parecendo que quando a pessoa está num estado emocional, né, abalado, que acontece, porque assim, ó, como foi falado aqui agora, o cristão, ele não é um super-herói, né? Porque se nós somos super-heróis, nós não precisamos de Cristo, certo? Exato. Nós não precisamos de Cristo. E assim, ó, para o pessoal que está em casa entender, isso é de extrema importância, que não é feio, de maneira alguma, um cristão ir no médico. Porque o médico foi preparado por Deus. Deus, Sim. ele capacita os médicos. Porque o que seria do médico sem Deus?
Não tem como ele fazer uma Exatamente. cirurgia, ele operar. Todos os dons, toda a sabedoria vem de Toda Deus, né? sabedoria vem de Deus. Então, assim, a Deus já entregou isso para eles. Então, assim, eu queria já falar para você que tá em casa, não é feio você ir no médico. Entenda uma coisa. A oração, a aproximação de Deus, tudo isso é de extrema importância. Agora, irresponsabilidade é você estar enfermo de tal ponto que a sua mente não está aguentando mais. E você não tem a coragem porque vão falar ou que... gente, escute uma coisa. Os médicos estão aí. E nós precisamos, tá? Usar tudo aquilo que Deus deixou para nós precisamos usar aqui na Terra. Tudo que Deus deixou. E os médicos foi algo que Deus deixou. Então, assim, eu não sei o que você está passando, tá? Mas se precisar procurar ajuda médica, procure. Agora, estabelecido é que o relacionamento no quarto com Deus, ele pode todas as coisas. Então, assim, o que acontece? Já teve vezes na minha vida que eu tava numa extrema enfermidade que eu não sabia mais o que fazer. E eu orava, eu chorava, eu andava dentro de casa clamando ao Senhor, chorando, Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu confio que o Senhor vai curar. Eu confio que o Senhor vai me curar. Mas eu preciso de uma direção sua. Sim. E nisso eu marquei uma consulta. Eu já tinha ido em diversos médicos. E eu marquei uma consulta. Eu vou falar isso uma hora no testemunho aqui. E nessa consulta, antes de sair de casa, olha como é importante a relação oração com aquilo que Deus nos deixou. Na oração, antes de sair, eu disse, Senhor, eu não sei quem é esse médico. Essa médica era uma médica. Eu não sei quem é essa médica. Mas o Senhor é médico dos médicos. Então eu te peço que agora o Senhor visite essa médica e eu te peço que o medicamento que ela vai me dar seja eficaz para trazer a cura física que eu preciso. Uau. Eu tô todo arrepiado porque eu tô sentindo Deus aqui. Deus tá falando com pessoas aqui. Eu tô sentindo ele muito forte aqui. Então, assim, quando eu cheguei naquele consultório, a médica, ela olhou para mim e no olhar dela, de conversar daquilo que eu falei para ela, ela disse assim para mim, eu sei o que tu tem. Porque o próprio Deus já colocou no coração dela, o próprio Usou Espírito ela. Santo já fez isso. Porque ele faz. Aleluia. E com aquilo, quando ela falou, ela me deu dias. Ela disse, em uma semana, você vai começar a melhorar. E realmente, em 7 dias, eu comecei a ter a melhora no meu corpo físico. Então é isso que nós temos que deixar bem claro, para que todo mundo entenda que não é feio. O cristão precisa. Mas eu vou fazer um ciclo de oração. Faça para que Deus dê direcionamento, sabe? Para que Deus dê direcionamento no que fazer. Sim. Então isso é importante, né? Sim. Eu entendo que nós precisamos saber quais as atribuições de cada um, né? A medicina tem seu poder limitado. É isso. Mas o Senhor não. Então, eu tenho poder ou forças no que aquilo que me compete também tem um limite, mas o Senhor não. Exatamente. Então, eu também não posso ser negligente com aquilo que Deus já atribuiu a cada um como sua função para nos abençoar, para nos amparar em todos os sentidos, mas eu também preciso entender que nem todas as coisas vão ser resolvidas ali. Que até onde a medicina é limitada, depois dali o Senhor pode. Que tem coisas que nós só vamos estar amparados nele. Tem coisas que nós precisamos lançar no colo dele. Olha, Senhor, eu aqui vou até esse ponto. Consigo ser suprida até esse ponto, mas daqui ninguém pode me suprir, só a tua presença. Meu Deus. Só o teu poder, só o teu amor, só o relacionamento contigo, só o teu amor que me invade, me preenche, né? E aí a gente vai falar sobre às vezes a alma afligida, ou a mente, ou se a gente for falar sobre o amor de Deus mesmo, sobre ser preenchido, né? Abrindo um parêntese aqui, nós vamos ver que o ser humano, ele busca o tempo todo, toda a sua vida gira em satisfazer, né? Em buscar algo. Ele quer ser bem-sucedido no trabalho, ele quer ter uma família, ele quer casar, ter um esposo, uma esposa, ele quer ter uma casa, ele quer ter filhos, ou seja, ele está em busca da felicidade. Ele está em busca de ser preenchido. E aí, como eu falei lá no início, que
Eu realmente não entendia como isso acontecia, eu já, mesmo sem conhecer, né, nem mesmo sem ter sido criado num lar cristão, eu já tinha amor por Deus. Eu sabia, mesmo que eu não soubesse que eu podia acessá-lo, eu sabia que ele estava lá olhando, que ele me amava e que eu amava ele, Sim, né? Mas, porém, fui buscar em meios errados. Então, como eu já sabia lá, todo ser humano, ele vai sentir é isso. verdade. E isso não vai ser preenchido com medicamento, não vai ser preenchido com coisas, com uma profissão, com uma carreira bem-sucedida, com um relacionamento, com uma viagem, com qualquer outra coisa que senão por ele. Por ele, presença. Né? Então, a alegria, a felicidade, que isso pode, a compensação dessas coisas pode vir, mas é limitada e momentânea. A alegria, a felicidade duradoura só vai vir a partir do Senhor. Então, a gente precisa entender isso, que há um limite para cada coisa. Certo. E só o que é ilimitado é o amor dele, a graça, a presença dele mesmo que se derrama e nos preenche por completo. Então, vem a plenitude, Claro. né? Desse amor e dessa satisfação, dessa alegria, desse espírito de alegria que nós temos quando contemplamos e sabemos que temos ele, É né? verdade, o relacionamento ele dá direção, né? Quanto mais Sim. relacionamento, mais direção daquilo que Deus quer para as nossas vidas, né? Exatamente. Nós estamos chegando ao final, eu queria que deixasse uma consideração assim, final, né? Um encorajamento para aqueles que estão em casa, né? Sobre relacionamento, encorajamento para eles para estar buscando a cada dia esse relacionamento, para a gente estar encerrando esse podcast aqui. Creio que muitas pessoas foram edificadas e o nome do Senhor seja engrandecido. Amém, amém. O que eu quero dizer para você que está em casa, se eu posso te dar um conselho nessa noite, é que não hesite em buscar um relacionamento com Deus. Talvez você não tenha encontrado em pessoas próximas um relacionamento verdadeiro que te suprisse em todas as na tua emoção, fisicamente, com consolo, com proteção, né? Assim como eu. Muitas vezes por relacionamentos frustrados, às vezes familiares mesmo, em casa, ou conjugais, nós achamos que se as pessoas que estão próximas, que estão ali naturalmente, fisicamente ao nosso lado, não puderam nos suprir dessa forma, esse relacionamento não nos fez bem, ou nós não encontramos o amor que nós precisávamos neles que nós vemos, nós não podemos encontrar em Deus. Mas eu te digo, com certeza, que isso é um engano de Satanás. É uma mentira do diabo para que você continue só e longe do Senhor. Verdade. Eu posso dizer para você que está em casa que todo o amor que eu busquei em toda a minha vida, eu só encontrei no Senhor. Ele que preencheu todas as lacunas do meu ser, foi saber que eu tinha muito mais do que um Deus, eu tinha um pai. Eu tenho um pai, naquele que me cuida, naquele que sabe o meu gosto, naquele que tem prazer na minha alegria, no qual eu também tenho prazer em alegrá-lo, e eu acho que isso é a via de mão dupla do relacionamento. Então, com certeza, ele não vai te frustrar. Como a palavra diz que pode até uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas o Senhor jamais esquecerá de nós. Então ali eu vejo que não há frustração num relacionamento com Deus. O homem pode te frustrar, as pessoas, as coisas, os seus projetos, os teus planos, tudo que você almeja pode se frustrar, pode te decepcionar, mas o Senhor não. Então se você precisa investir, querido e querida, algo na sua vida, invista em procurar e encontrar o Senhor, porque Ele tem toda a plenitude, toda a totalidade das bênçãos e de tudo que você precisa, do que eu e você precisamos, está nele. Há um grande tesouro quando nós encontramos a presença de Deus. Então, invista nisso. Vá dia após dia, mesmo que o cansaço chegue, mesmo que o desânimo chegue, às vezes as oposições se levantam. Não vou dizer que é uma estrada fácil para ser percorrida, mas nós sabemos que Ele está ali. E nós perseveramos a fim de encontrá-lo todos os dias. Essa é uma decisão diária que nós tomamos quando acordamos, é buscar a face dele, é estar com ele, ser ouvida e ouvi-lo também. Então que você possa lançar toda a sua dependência, toda a sua segurança naquele que te criou e que quer te chamar de filho. Naquele que quer te ver todos os dias, assim como Deus ia no jardim falar com Adão e Eva,
diariamente, ele que também quer ouvir a sua voz diariamente. Não como qualquer pessoa que ouve, mas ouvir e compreender e te responder também. Ele tem as respostas que você tem buscado todo esse tempo. Meu Deus. Então, tenha certeza em que no Senhor nós nunca seremos desamparados. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, tá? Muito obrigado, pastor, pela presença. Eu que agradeço. Estou muito orgulhoso, né? E muito honrado, né? Muito obrigado, tá? Que Deus continue te usando grandemente no teu ministério, tá? Que muitas mulheres sejam alcançadas através desse ministério. Eu creio, tá? Amém. Você é uma mulher de Deus, tá? Amém. É perceptível isso na sua vida. E você que está em casa agora, eu quero te agradecer, sabe? Você esteve conosco aí mais uma quarta. Esse vídeo ele vai ficar gravado depois, né? Esse podcast ele fica gravado. Então assim, ó, talvez alguém não consiga olhar na hora. Mande para alguém, sabe? Mande para alguém. Porque assim, ó, como eu falei no começo, a nossa intenção é que realmente Jesus seja conhecido, tá? A gente aqui quer isso. A nossa vontade é essa, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Não esqueça, construa dia após dia um relacionamento com Deus. Até a próxima quarta, Amém. em nome de Jesus.